Olá amigos, tudo bem? Hoje falaremos sobre o tópico de telemetria, aonde nós teremos o estudo da aquisição e envio de dados de forma remota. Isso dentro do ambiente industrial auxilia principalmente na velocidade de tomada de ações, de medidas e a segurança. Então basicamente o instrumento que vai ser focado aqui nessa aula será o transmissor, aonde ele vai poder, na verdade, fazer essa comunicação entre o campo e a sala de controle de forma remota, tá ok? Bom, inicialmente a gente vai falar sobre o histórico, tá certo? Da telemetria, onde antigamente os sinais eles eram enviados através de modulações de pressão. Então, normalmente a faixa que era modulada era de 3 a 15 PSI. E como é que funcionava? Vamos imaginar que você estivesse medindo a vazão de uma tubulação, aonde essa tubulação iria de 0 até 20 metros cúbicos por minuto, né? Então, na verdade, como a faixa de transmissão era de 3 a 15 PSI, quando você tinha os 20 metros cúbicos por minuto, que era o máximo da vazão, ele enviava o máximo do sinal, que era os 15 PSI. Quando você não tinha vazão, você tinha 0, ele enviava o menor sinal, que era os 3 PSI. Logicamente que para qualquer valor entre 0 a 20 metros cúbicos por dia, existiria um valor respectivo proporcional entre os valores de 3 a 15 para ser modulado e enviado para a sala de controle, né? Nós podemos perceber que essas salas elas eram robustas, porque se tratavam de dispositivos que trabalhavam com pneumática. E aí a gente tem dispositivos para modulação de ar comprimido, os filtros de ar, o armazenamento de ar comprimido. Então os dispositivos em si eram dispositivos mais robustos, o que levava, na verdade, as salas serem maiores. E aí a gente pode usar até um pouco de matemática agora para entender que quanto maior a quantidade de equipamentos, a probabilidade de pelo menos um apresentar defeito também aumenta, tá ok? Então, um dos problemas desse tipo de sala de controle, tá ok? É justamente a quantidade de equipamentos que levavam a uma manutenção e a um custo maior, tá certo? Aqui é um transmissor pneumático, onde a gente pode perceber que está entrando 20 PSI de alimentação, 20 PSI de suprimento. Ele vai modular o sinal entre 3 a 15 PSI e enviar esse sinal para um computador, um controlador e registrador, tá? Dentro desse esquemático que está sendo apresentado para vocês, que seria um instrumento de painel para poder estar mostrando ao operador os valores do processo. Reparem que ele monitora o processo, a gente tem uma entrada do valor que a variável está assumindo e ele vai fazer essa modulação, essa comparação entre 3 a 15 PSI para informar os instrumentos que estão conectados de forma remota. Bom, as salas de controle hoje em dia são eletrônicas, outro nível, tá ok? Em relação a tanto a questão da aquisição de dados, a gente consegue monitorar diversos pontos da indústria em um único ponto de acesso, né? Essa comunicação ela pode ser bidirecional, ou seja, você pode estar recebendo informações, como pode estar mandando também dados, executando funções, né? Ajustando módulos e por aí por diante, tá ok? Essa sala de controle, por curiosidade, é Angra 3. Então a gente tem ali uma termonuclear, aonde a questão de segurança tem que ser levada extremamente a sério. E você tem ali numa quantidade relativa baixa de computadores conseguindo monitorar o sistema como um todo. Então, na verdade, esse operador que está aí, ele vai conseguir enxergar diversos pontos do processo em um único local de acesso. Logicamente, devido à complexidade, do exemplo que foi dado de Angra 3, da termonuclear,
Vão existir outros pontos de acesso, mas são pontos mais para garantir flexibilidade na hora de operação, ok? Bom, o ciclo básico aí do transmissor, nesse envio, né, da telemetria, é você tendo um sensor em contato direto com a variável de processo, ok? Para conseguir fazer a medição. Esse sensor vai enviar uma informação para um dispositivo interno do transmissor chamado de transdutor, tá ok? E aí esse transdutor é que vai modelar o sinal para que ele seja transmitido. A gente até então tinha falado sobre os transmissores pneumáticos, mas o que a gente vai encontrar hoje em dia serão os eletrônicos situados numa faixa de 4 a 20 mA, tá ok? É normalmente essa faixa de trabalho que esses transmissores trabalham. Então, a sequência básica é essa: sensor, transdutor, transmissor, transmissor, modulando o sinal. Vou fazer a observação para vocês sobre os principais sinais de padrões de transmissão. 0 a 10 mA, 4 a 20 mA que é o mais usual, 0 a 10 volts, 1 a 5 volts, os mais antigos, modulado em sinal pneumático de 3 a 15 PSI. O porquê que 4 a 20 é mais usual? O sinal, por exemplo, de 0 a 10, ele tem um inconveniente. Vou dar um exemplo para vocês. Imaginem que o processo está monitorando uma temperatura que oscile entre 20 graus Celsius até 80 graus Celsius no máximo. Se você usar um transmissor de 0 a 10, quando você tiver uma maior temperatura que é 80 graus Celsius, ele vai modular o maior valor que é 10. Quando você tiver 20, ele vai modular o menor que é 0, ok? Vamos imaginar que por alguma falha, um fio que possa ser partido, ou até mesmo a queima de um transmissor, e ele esteja medindo a temperatura de 80. Se ele estivesse medindo a temperatura de 80, ele teria que estar mandando 10 mA para a sala de controle, correto? Mas se o cabo partir ou ele queimar, a corrente de transmissão é 0. Porém, esse 0 não está associado a 20 graus, então o sistema identifica não a queima, não a ruptura do cabo, mas indica uma referência totalmente errada da temperatura do processo, no exemplo que eu dei a vocês. Agora, se esse transmissor for um transmissor de 4 a 20, nós sabemos que 0 não está dentro da faixa de transmissão. Então o sistema identifica que houve uma falha. E aí, logicamente, dependendo de como é a configuração da automação, já vai ser avisado ao operador a falha e ele já vai lá para conseguir fazer o reparo dos módulos ou da fiação, encontrar o porquê que não está chegando o sinal devido dentro da sala de controle. Esse 4 do padrão 4 a 20 mA, ele também é conhecido como zero vivo, tá? A gente chama de zero vivo porque o zero ele sempre está sendo associado ao início, né? Do início de uma escala. No caso, 4 é maior do que 0, já não está começando em 0 o início da escala, já está começando com um determinado valor. Então ele recebe essa espécie de apelido chamado de zero vivo, né? O 4 teria, entre aspas, a função do zero, porém ele possui valor numérico. Os padrões de 0 a 10 volts e de 1 a 5, o meu grande problema é a perda de informação, porque é estudado a chamada queda de tensão, que os condutores na verdade possuem a chamada resistência interna, que pode absorver parte da tensão. Então, ao invés do sinal chegar a X, ele vai chegar lá um pouco abaixo de X, porque você vai ter a perda no cabo. Logicamente que existem maneiras de você diminuir isso, em algumas situações até de você conseguir eliminar, mas acaba sendo mais usual você optar por uma fonte de corrente do que por uma fonte de tensão, tá ok? Bom, aqui a gente vê uma visão frontal de um transmissor, onde a gente pode ver a robustez dele, né? Internamente existe um circuito eletrônico até pequeno, tá ok? Mas essa robustez garante que esse transmissor vai conseguir
operar sobre condições adversas do campo, como umidade, poeira, né, exposição ao tempo. Então o circuito eletrônico está protegido. Nós não vamos entrar em cada detalhe do circuito eletrônico. Se vocês quiserem pausar o vídeo para darem uma olhada na estrutura, vocês podem, mas aí seria algo mais específico que para esse momento não se encaixa nesse curso de instrumentação, tá ok? Bom, as duas configurações que a gente vai falar, a configuração a 2 fios e a configuração a 3 fios, né? Na configuração a 2 fios, você conecta em série o transmissor com o instrumento receptor, né? Então a gente pode perceber aí a fonte de 24 volts, o sinal de positivo passando por dentro do transmissor antes de chegar à entrada do instrumento receptor. Então, na verdade, esse transmissor está sendo conectado em série, tá certo? E aí essa alimentação dessa fonte vai ser modulada a corrente para 4 a 20 de acordo com a referência do valor da variável de processo, tá ok? Na configuração a 3 fios, eu tenho a alimentação indo diretamente para o transmissor, o positivo e negativo da fonte, tá ok? Já o negativo da fonte, nós dizemos que ele é comum. Ele vai diretamente tanto para o transmissor, como também para o instrumento que vai receber o sinal, tá certo? Então vocês podem perceber que a linha preta, que é a linha que exemplifica para a gente o sinal negativo, vai tanto para o transmissor como vai para o instrumento receptor. E o terceiro fio, que é o fio amarelo, é o fio de retorno. É o fio do positivo que já vai gerar para a gente o 4 a 20 miliamperes modulado, tá certo? Bom, alguns ajustes físicos que possam ser dados no transmissor, o parafuso de 0, que é para você ajustar ele para modular o valor exato, o valor mínimo, tá certo? E o parafuso de span, para você conseguir aumentar ou diminuir a capacidade de medição desse seu transmissor. Alguns ajustes podem ser dados também de forma eletrônica, através dos programadores. É um dispositivo muito semelhante a uma máquina de cartão de crédito, né? Se a gente fosse fazer uma analogia, onde você conecta no transmissor e por ali você consegue fazer os ajustes, tá ok? A dica que eu dou a vocês é que se vocês se interessarem principalmente pela parte de telemetria, tiverem a oportunidade de trabalharem com isso, é que busquem uma especialização dentro do tópico de redes industriais, para que vocês consigam entender melhor como é essa comunicação transmissor, computador, controlador, como esses instrumentos conversam em si, né? A questão da interface, né? Como a tela vai ser gerada. Então, o tópico de especialização para esse assunto é o tópico de redes industriais, tá ok? Bom, nós falamos sobre o princípio de funcionamento do transmissor, nós precisamos entender agora um pouco do cálculo para saber o valor correto que ele tem que enviar, tá ok? A fórmula básica apresenta o V é relativo a valor, então esse Vint é o valor intermediário da escala, Vmin é o valor mínimo e o Vmax é o valor máximo da escala. Vamos dar um exemplo prático para a gente ver como vai ser feito esse cálculo. Bom, um transmissor de temperatura cujo range é de 0 a 100, vai na verdade fazer medição de 0 até 100 graus, então você puxa uma escala de graus Celsius, e ele modula a saída comparativa com 4 a 20 mA. Verifique a corrente do transmissor para a temperatura ambiente de 28 graus Celsius. Então 28 graus está entre 0 a 100, ele vem ali no meio da escala, tá? E como eu não sei o valor da corrente que vai ter que ser enviada, vai ter que ser modulada, eu vou chamar ela de X. Vou aplicar a fórmula, né? Escala por escala. Na primeira escala, que é de temperatura, eu pego o intermediário, que é 28, diminuo pelo valor mínimo, que é 0. Divido pelo valor máximo, que é 100, menos o valor mínimo, que é 0. Igual